Gostou da aula anterior? Gostou de conhecer como os átomos foram construídos na natureza após o Big Bang, durante a evolução do universo? Cada vez que nós adicionávamos um novo próton, eu construía um novo elemento. A gente viu isso através de um aplicativo bem legal que eu trouxe, que eu liguei meu iPad aqui no computador, e a gente conseguiu trabalhar um pouquinho com isso, verdade? Não sei se você lembra também, mas eu tinha deixado uma perguntinha bem simples ao final da aula. Se a palavra átomo significa algo que é indivisível, foi isso que a gente estudou no começo da aula passada, e nós descobrimos que o átomo, como nós o conhecemos, por exemplo, esse átomo aqui, ó, está representado aqui nesse cantinho, ele não é o verdadeiro átomo, porque nós podemos dividi-lo ainda em prótons, nêutrons e elétrons. A pergunta era: prótons e nêutrons poderiam ser o verdadeiro átomo? Ou seja, prótons e nêutrons são indivisíveis? A resposta ficou para essa aula. E a resposta é não. Muito interessantemente, a partir na década antes dos anos 2000, os cientistas vieram avançando, vieram colidindo átomos uns contra os outros e começaram a descobrir a ultraestrutura da matéria, ou seja, um universo, um mundo subatômico. Prótons e nêutrons não são indivisíveis, eles são constituídos por partículas elementares a ele, que são os quarks. Olha que interessante. Só que nesse ponto em que nós chegamos, as coisas começam a ficar um pouco meio que perdidas, né? Qual é o nível de grandeza? Qual é o tamanho que nós estamos falando de um núcleo atômico, de um quark, de um próton, de um nêutron? Para isso, eu trouxe um site muito interessante, eu vou deixar o link dele se você quiser olhar com mais calma esse site depois. Tá aí aqui nos comentários, né, do YouTube. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Eu vou trazer esse átomo pra gente. Nós vamos trabalhar com ele. O que acontece aqui, então? Eu tenho, neste sisteminha aqui, uma barra de rolagem que eu posso aumentar o tamanho das coisas. Então, eu posso sair da Terra, passar do Sol, passar todo o sistema solar, todas as estrelas, enfim. Mas também posso diminuir. E é isso que nós vamos fazer especificamente nessa aula. Nós vamos diminuir o tamanho das coisas até chegar nos átomos, chegar nos prótons, nos nêutrons, nos quarks, e vamos ver até onde que a gente vai, beleza? Uma única coisa. O tamanho, a escala está em notação científica. 10 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, então eu tenho uma ordem de grandeza de 1 metro, aproximadamente, aqui, ok? Então eu tenho uma bola de praia, tá? Tenho um dodô, né? Tenho um humano, que tem 1,5 m, 2 metros, mas a ordem de grandeza é metro. Cada vez que o expoente aumentar ou diminuir em uma unidade, se ele aumenta em uma unidade, na verdade nós estamos aumentando 10 vezes. Se ele diminui em uma unidade, eu estou diminuindo 10 vezes, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a ordem de grandeza é de 1 metro. Eu tenho um beija-flor ali, um ratinho, um ovo, né, um verme. Tenho aqui, ó, a gente parar um pouquinho, um palito de fósforo, uma moeda, tá? Um grão aqui de café. E eu vou, então, diminuindo cada vez mais até o próximo nível que vai interessar pra gente, ó. Nesse momento, eu estou chegando a 10 a menos 3. Ó, deixa eu ver. Deixar marcadinho direitinho ali. 10 a menos 3. Eu tenho 1 milímetro, que é esse 1 milímetro que você tem aí na régua. Tá? Então, se eu pegar 1 metro e dividir em 1000 partes, eu tenho 1 milímetro. E 1 milímetro é da ordem de grandeza aí das maiores bactérias, por exemplo. Tá? Então, eu vou descer um pouquinho mais. Esse 1 milímetro eu vou diminuir, vou diminuir, vou diminuir. E nesse ponto aqui, 10 a menos 4, eu peguei 1 milímetro, dividi ele em 10 partes iguais, e seria, por exemplo, da espessura de um cabelo humano. Isso aqui representaria um óvulo de uma mulher, tá? Então, isso aqui dá pra ver a olho nu. O óvulo de uma mulher é como se você pegasse um lápis, apontasse muito bem ele, deixasse aquela pontinha bem fininha e fizesse um pontinho bem de leve numa folha de papel, tá? Esse é o tamanho de um óvulo feminino, de uma mulher, ok? Então eu vou diminuir mais ainda. Eu vou entrando, então eu tenho as primeiras células aqui, as células de defesa, células brancas, as hemácias, que são as células vermelhas que transportam oxigênio. Tenho aqui também, ó, um cromossomo X, o cromossomo Y, tá? Então vou descendo, os maiores vírus, que na verdade já está desatualizado. Identificaram os megavírus recentemente, esse site aqui é de 2012, então não estamos falando dos maiores vírus mais aqui, ele é um pouco maior que isso. Luz ultravioleta.
Então, olha que eu tenho 0,00, ó, aqui tá em inglês, esse ponto, na verdade, é uma vírgula pra gente, tá? 0,000001, ou seja, 10 a menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. É por isso que eu tenho um 6 aqui, tá? Eu vou diminuir mais ainda as coisas. Tem o HIV ali, que é o vírus que causa a AIDS, não é verdade? Então eu vou descer, descer, descer. Ó, a membrana plasmática das células é composta de uma bicamada fosfolipídica. Então isso aqui são a bicamada fosfolipídica são essas aqui. Esse aqui seria o tamanho equivalente a de um DNA. Perfeito? Eu vou descer mais um pouquinho e eu vou parar aqui para fazer um comentário. Estou chegando a 10 a menos 9. O que significa 10 a menos 9? O que significa um nanômetro? Aqui, ó. Pega um metro, divide ele em 1000 partes, você tem 1 milímetro, que é isso que você tem na régua aí, dá pra ver. Pega esse 1 milímetro agora e divide ele em 1000 partes de novo. Você vai ter então um micrômetro. Se eu pegar agora 1 micrômetro, que é algo que eu já não consigo ver, e dividi-lo em 1000 partes, eu tenho um nanômetro. Então um micrômetro, 1 milímetro é um metro dividido em 1000 partes. Um micrômetro é um metro dividido em 1 milhão de partes. Um nanômetro é um metro dividido em 1 bilhão de partes. Então é nisso que nós estamos aqui. Tá? Então eu tenho aqui uma molécula de glicose, por exemplo. Então é um metro que eu dividi ele, fragmentei ele em 1 bilhão de partes e eu peguei uma dessas partezinhas nesse tamanho que nós estamos conversando a partir de agora. Correto? Então 1 nanômetro é isso. Vamos descer um pouquinho mais. Ó, tem um comprimento de onda de raio-x, tem um átomo de césio, mas é o átomo inteiro, tem uma molécula de água, vou descer. Um angstrom significa 10 a menos 10, ou seja, eu pego 1 nanômetro, divido em 10 partes, tá? Vou diminuir cada vez mais, vou entrando, um picômetro, 1 trilhão de vezes, peguei um metro e dividi ele em 1 trilhão de vezes. Vou descer 100 femtômetros, olha o que eu tenho aqui, eu estou começando a chegar no tamanho do núcleo dos átomos, que foi que nós estávamos brincando na aula passada. O que eu quero chegar hoje é o tamanho do próton e do nêutron, tá? Então esse aqui é um núcleo de urânio, que na aula passada eu comentei que é o maior núcleo que existe na natureza, natural, né? A gente pode criar, a gente criou núcleos maiores, o ser humano fez isso, criamos átomos artificiais, elementos artificiais. Então temos o urânio, temos o cloro, temos o núcleo de um átomo de hélio, e aqui sim eu estou chegando então 10 a menos 15. Então eu pego um átomo, pego um metro, divido em 1000 partes, tá aqui, ó, tá o mouse. Pego, divido em 1 milhão de partes, aqui. Pego e divido esse metro em 1 bilhão de partes, estamos aqui. Pego esse 1 metro, agora divido em 1 trilhão de partes. Estamos aqui. Pego esse mesmo 1 metro e divido ele em 1 quatrilhão de partes e olho para essa partezinha que eu dividi. Eu tenho então um femtômetro, 10 a menos 15 metros, que é a ordem de grandeza, né, o tamanho de um próton e de um nêutron. A questão que temos que responder é se esse cara e esse cara são indivisíveis. Então nós vamos descer aqui, vamos descer, vamos descer, vamos descer um pouquinho mais, e descobrimos que esses caras são compostos, do que eu tinha mostrado pra gente, né? De quarks. Então eu tenho aqui o quark up, o quark down, e já estou em um atômetro, tá? 10 a menos 18. Olha o nível de grandeza ao qual chegamos. Quarks up, down, strange, charm. Tenho aqui, ó, um neutrino de alta energia, temos um quark boron, então estamos falando em quarks aqui ainda. Aí temos um zeptômetro, eu posso diminuir muito mais isso daqui ainda. Então eu vou descer, ó. Temos um quark top, que nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito dele. E 10 octômetros, um octômetro, que é 10 a menos 24 metros. E eu posso descer, 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 descer. Eu posso ir embora com isso daqui, ó. E a gente vai chegar num nível que você nunca imaginou na sua vida, que é o comprimento de Planck. Acredita-se que possa ser a menor coisa que existe no universo. 10 a menos 35 metros. É onde se encontra toda a malha do universo, né, onde a teoria de cordas e a teoria das membranas atuam no estudo aí de entender como que o universo funciona. Então, é esse o nível de grandeza que nós estamos falando. Vou voltar tudo pra gente, como se fosse um filme, para você ter na sua mente onde nós vamos parar com isso. Ó, menor quark, quarks maiores. Aqui eu estou falando em núcleos atômicos. Olha o nível que nós já passamos, olha o quanto nós já andamos. Os átomos em si,
Estamos voltando, 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 até chegar de onde nós saímos, que é mais ou menos aqui, ó. Chegamos. Beleza? Tá? Então vamos voltar para a nossa lousa, já que já entendeu isso daqui, e descobrimos então que prótons e nêutrons são constituídos por partículas menores ainda, correto? Que são chamadas de quarks. Perfeito? Então eu vou trazer aqui, só para ampliar para a gente aqui, esses dois caras aqui. Tá? Então eu tenho um próton e um nêutron aqui. Esse rapaz aqui de cima são os nossos nêutrons. Eu vou escrever aqui nêutron. Perfeito? E esse cara aqui de baixo é o nosso próton. E qual que é a diferença entre eles? Bom, vamos falar primeiro da semelhança. Os dois são formados por 3 quarks, 3 partículas que se unem para formá-los, né? E quando nós observamos, se você vê aqui a letra D e a letra U, o que são essas letras? É a abreviação de quark down e de quark up, ok? Então, prótons e nêutrons são formados exclusivamente por quarks up e down. Perfeito? Eu vou trazer todos os quarks que nós conhecemos, que são 12, tá? Up, charm, top, down, strange e bottom. Aqui tem 6. Eu tenho mais 6, existem mais 6 na natureza, que são os anti-quarks, que é o anti-up, o anti-charm, o anti-top e assim por em diante. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, isso aqui em cima é a carga parcial de cada um desses quarks. Então, por exemplo, o quark up tem a carga 2 sobre 3. O anti-quark, né, o anti-up, tem menos 2 sobre 3. O charm tem 2 sobre 3 e o anti-charm menos 2 sobre 3. O strange tem menos 1 sobre 3. O anti-strange tem mais 1 sobre 3. Então, como eu tenho 6 formando a matéria e 6 de antimatéria, né, o oposto, nós temos 12 quarks na natureza. Tá? Up, charm, top, down, strange e bottom e os seus respectivos componentes da antimatéria. Então, quando nós olhamos aqui o nêutron ele é formado por 2 quarks down e 1 quark up. E o próton por 2 quarks up e 1 quark down. Olha o que eu vou fazer aqui com você. O teu professor deve ter falado lá que o próton tem carga mais 1, assim como eu falei na aula anterior. Eu assumi que aquilo tinha carga mais 1. Por experimentos eu vejo que ele tem uma carga positiva. Como que nós conseguimos demonstrar isso, que isso é verdadeiro? Olha que interessante. Eu vou escrever aqui, ó, vamos começar analisando o próton, para a gente ver antes de mais nada. O nosso próton, ele é composto por 2 quarks up e 1 down. Qual que é a carga de cada um desses quarks up? 2 sobre 3. Então eu tenho, ó, olha que interessante aqui, vamos deixar marcadinho aqui, ó. 2 sobre 3, que é a carga de um deles, mais a carga do outro, que é mais, deixa eu arrumar aqui, ó, mais 2 sobre 3, e tem uma terceira carga, que é a carga do quark down, que é menos 1 sobre 3, ó, 1 menos 1 sobre 3. Se eu somar todas as cargas parciais no meu núcleo, no meu núcleo atômico, não, perdão, dentro do meu próton, vai me dar o quê? Vamos ver aqui. Qual que é o mínimo entre 3, 3 e 3? É o próprio 3, não é isso? Aí eu vou dividir pela parte de baixo da fração e multiplicar pela parte de cima. Então 3 dividido por 3 vai dar 1, então vai ficar 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Então vai ficar 2 mais 2 menos 1. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 sobre 3. 3 sobre 3 dá mais 1. E por isso, então, que o meu próton tem carga positiva como mais 1. Ou seja, a carga parcial, se eu somar a carga parcial de cada quark existente dentro do meu próton, a carga total, no final das contas, vai ser mais 1. Olha que fantástico. Agora sim você sabe o porquê que o próton tem carga mais 1. Então, se você estiver andando na rua, passa aquela menininha, se você é menino, né? Passa aquela menininha linda e te pergunta isso. Ou, se você é menina e passa aquele rapaz maravilhoso e te pergunta por que a carga do próton é positiva, o que você responde? Fácil. Fácil assim, porque a soma das cargas parciais de cada quark dentro do meu próton, que são 2 quarks ups e 1 down, ou seja, 2 sobre 3, 2 sobre 3 menos 1 sobre 3, se você fizer essa continha vai dar 3 sobre 3, e portanto 1. Pronto, conquistou. Aí, né? Algo totalmente cotidiano, não é verdade? Isso acontece toda hora. As pessoas te param na rua perguntar isso, não é verdade? Não pode dar mancada nessa hora. Bom, enfim,
E o do nêutron? Como que será que a gente vai resolver isso daqui? Ó? Então vou escrever aqui, vamos trabalhar com o nêutron agora. Olha que interessante. Nêutron, nosso amigo aqui. Nêutron que foi descoberto por James Clyde Chadwick. E não sei se você sabe, mas ele era goleiro de futebol. Fiquei sabendo disso um tempo atrás. Bom, o nêutron tem 2 quarks down e 1 quark up. Vamos ver a carga de cada um dos downs? Menos 1 sobre 3. O outro também é um down, portanto, menos 1 sobre 3. E eu tenho um único quark up, mais 2 sobre 3. Se eu somar todas as cargas, vai dar 3 por 3 vai dar 1, vai dar menos 1, mais 2, não é verdade? Menos 1, mais 2. Quanto dá menos 1 com menos 1? Dá menos 2. Menos 2 mais 2 vai dar 0. 0 sobre 3 vai dar 0 e o nêutron não tem carga. É exatamente por isso que o nêutron não tem carga, é exatamente por isso que ele é neutro. Porque quando eu somo as cargas parciais de cada um dos quarks que formam o meu nêutron, dá 0. Ou seja, os 2 quarks down, que tem menos 1 sobre 3, tem essa carga anulada quando eu coloco um quark up. Fantástico, não? Então agora nós sabemos o porquê que o próton é positivo e porquê que o nêutron é neutro. Ele não tem carga, porque a soma das cargas parciais nos fornecem esses dados. Interessante, né? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo? A questão é, será então que só existe formando o meu próton e o meu nêutron somente os quarks? Será que tem mais alguém? A gente tem que imaginar que tem, porque vamos imaginar o seguinte, vamos pensar aqui no próton. Os 2 quarks up, eles são positivos, então eles devem sofrer repulsão. Assim como quando eu coloco um próton perto do outro, os dois são positivos, eles se repelem e eu precisava então da existência de um nêutron para afastar esses dois e mantê-los unidos. No quark up, nos quarks não deve ser muito diferente. E quando a gente vai ver, é exatamente isso que acontece. Olha esse próton que eu trouxe aqui. 2 quarks up, 1 quark down. Existe uma outra subpartícula atômica chamada aqui, ó, gluon, que vem do inglês glue, cola. Então, é uma subpartícula atômica que tem como função manter unidos os quarks para formar os prótons e os nêutrons. E olha que interessante, quark up e quark down têm cargas diferentes, então tem um único gluon. Aqui também tem um único gluon. Mas, como a tendência de repulsão aqui é muito mais forte entre esses dois aqui, que são os nossos up, eu preciso de 2 gluons aqui, 2 partículas, colando esses caras para mantê-los unidos e formar o nosso próton. Então, vamos voltar para a nossa pergunta. O átomo não é o átomo em si porque ele não é indivisível. Ele pode ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons. A pergunta que tinha ficado então era, prótons e nêutrons podem ser divididos? Porque se eles não puderem, eles são os átomos de verdade. Mas nós podemos dividi-los sim. Podemos dividir prótons e nêutrons em quarks, em gluons, e tem outras subpartículas atômicas lá dentro que não convém, nesse momento, detalhar. Tá? Mais pra frente, por exemplo, a gente vai conversar a respeito do bóson de Higgs. Tá bom? Então, entramos um pouco mais na ultraestrutura da matéria, descobrimos que o átomo ainda não foi descoberto, e é verdade, tá? O átomo em si, aquele átomo de Demócrito, que foi uma das primeiras coisas que comentei na primeira aula, na aula passada, na aula 14.1, a gente não chegou nele ainda. Então, quando será que a gente vai chegar nisso? Você que está estudando aí, que um dia pode vir a fazer física ou qualquer outra coisa, pode ser uma das pessoas que venha a descobrir o que será que vai ser o indivisível. Ok? Fica aí o trabalho para as gerações futuras. Essa geração já está pesquisando, não sei se vamos chegar, estamos chegando cada vez mais perto, chegamos no bóson de Higgs. Vamos ficar para a próxima aula, vamos ver o que a gente vai trabalhar agora com esses conceitos que a gente já tem a respeito da ultraestrutura da matéria, da estrutura e da ultraestrutura. Vamos começar a aplicar aí, falar em reatores nucleares, ogivas nucleares, radiação, para que serve, o que faz mal, quando faz mal, quanto de radiação faz mal. Será que radiação sempre faz mal? Vamos descobrir um monte de coisa a respeito disso nas próximas aulas. E eu tenho certeza que você vai estar comigo lá. Um grande abraço, a gente já se fala em breve. Fui!